delas. Meus irmãos, nós chegamos naquela parte da narrativa bíblica que eu considero um dos cenários mais tristes do relato bíblico. Eu fico todas as vezes que volto a Gênesis 7 e leio essa passagem, eu fico me perguntando que tipo de sentimento passou no coração daqueles que estavam nos dias de Noé, ouvindo 100 anos a mesma coisa. Arrependam-se, Deus vai mandar chuva. Arrependam-se, Deus vai fazer um grande estrago com vocês. Venham para perto, entrem comigo. E eles não ouviam. E de repente começa a chover um dia, 2, 3, 4, 40. É um cenário de caos, de destruição total. É um cenário onde o dilúvio tem proporções catastróficas. Aliás, a palavra cataclismas do grego foi a tradução da Septuaginta para dilúvio. A tradução do hebraico para o grego, a palavra foi cataclismas, de catástrofe, destruição total e absoluta. Não ficou nada sobre a terra. Ela revela, essa passagem, a justiça de Deus. O Senhor nosso Deus, meus irmãos, é justo. Queira você ouvir isto ou não, goste de você ouvir isto ou não, o nosso Deus é um Deus de justiça. E Ele está agora praticando juízo sobre a terra, sobre aquela geração corrupta, aquela geração que se desviou do caminho do Senhor. De um lado nós temos o juízo do Senhor, mas louvado seja Deus, que nele tudo é equilibrado. Ele não é só justiça, mas ele também é misericórdia. Uma família inteira vai se salvar. Animais de todas as espécies vão se salvar, porque o nosso Deus é equilibrado, justo e misericordioso, para cumprir e na sua ira lembrar da sua aliança. Noé não sobreviveu por mérito próprio, mas a fidelidade do Senhor fez com que Moisés sobrevivesse. É a fidelidade do nosso Deus que preservou a vida de Noé. Porque você acha que eu e você ainda estamos juntos, vivos e vivendo o privilégio de sermos igreja, por causa dos nossos méritos? Eu orava ali antes do culto, a gente tem essa prática de vir aqui um pouco mais cedo para orar por vocês, pedir que Deus traga vocês em paz e segurança. E ali eu agradeci o Senhor, porque 1 ano e 6 meses atrás nós não éramos igreja, não existia essa igreja. E temos o privilégio de ter um domingo para poder estar aqui, adorar o nome do Senhor, estarmos juntos contemplando. Isso é o quê? É misericórdia da parte do Senhor, é a fidelidade do Senhor ao seu povo. A vocês, alguns que aqui que oraram tanto tempo, alguns que estavam em outras situações tristes, angustiados, desanimados, e o Senhor providenciou misericordiosamente essa igreja. Não é porque ela é melhor, ela é cheia de defeitos, cheia de problemas, mas o Senhor tem sido gracioso conosco, que nos dá o privilégio de ouvirmos a sua palavra. Estamos uma comunhão, buscando uma comunhão mais sadia. O que é isso? Misericórdia da parte de Deus. E o nosso objetivo nessa manhã é entender essa passagem, à luz da aliança de Deus e do plano da redenção, vendo como tudo isto aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, a primeira grande lição, é que o dilúvio prevalece sobre a terra. Na verdade, não é o dilúvio. Quem está prevalecendo aqui é o Senhor nosso Deus. Deus é quem prevalece no dilúvio, o julgamento de Deus dentro do dilúvio. Veja os versos 17 a 20. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra, como Noé tinha anunciado. Vai acontecer um dia, vocês se preparem, vai vir chuva, e esse barco que vocês me chamam de louco, uma hora ele vai navegar. Vocês estão me chamando de louco, uma hora ele vai navegar. E a hora chegou. Predominaram as águas e, veja, predominaram, primeiro verbo, verso 18. As águas cresceram sobre modo na terra. A arca, porém, fazia o quê? Vogava sobre as águas. Por que as águas não prevaleceram sobre a arca? Não, por causa da proporcionalidade do tamanho.
Porque Deus fez para navegar. Meus irmãos, uma catástrofe dessa, os abismos da terra se abriram, as comportas do céu jorraram. Uma catástrofe como essa, até um barco daquelas proporções poderiam, se encontrasse algum mínimo vazamento, uma gotinha de água que entrasse, poderia soterrar. Por que eles vogavam sobre as águas? Porque Deus fazia o barco prevalecer. Não era o grande arquiteto Noé ou o carpinteiro Noé. Noé não era nem carpinteiro. Não era um plantador, um agricultor. Não é porque ele fez de uma maneira caprichosíssima. Não, é o Senhor que fez com que a arca vogasse sobre as águas. E o verso 18 diz, predominaram. Como é que se inaugura o verso 19? Prevaleceram. Verbos que indicam a ideia de que uma ação vinda da parte do Senhor fez com que o que ele queria acontecesse. Por isso que eles prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Quando eu li isso aqui, eu pensei no Everest, né? Talvez o maior pico mais alto de todo o mundo. Imagina o Everest coberto de água e com mais 15 côvados acima dele. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles. Acima desses montes, 15 côvados fizeram o quê? Prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Qual é a palavra principal que se repete aqui? Predominaram, prevaleceram, cobriram, prevaleceram. A Bíblia descreve a intensidade do dilúvio com a repetição da palavra prevaleceu. O verbo aqui é gabá do hebraico, que indica que as águas dominaram completamente a terra. Este não foi um evento local ou simbólico, mas um juízo global, cobrindo todos os montes. Isso aqui não foi uma chuvinha, não foi um hurricane em Tampa. Isso aqui foi um evento global, geral. Não teve um pedaço da terra que não ficou soterrado. Nós precisamos entender que a prevalecência do nosso Deus sobre os efeitos da natureza é algo extraordinário. Alguém pergunta, como é que isso pode acontecer? Como é que se chove 40 dias e 40 noites? Lembre-se, primeiro, existia uma criação do segundo dia, que o Senhor fez uma separação entre as águas em cima do firmamento e as águas debaixo do firmamento. Se um Deus pode separar águas, por que ele não pode juntá-las? Se eu acredito no relato do dia 2, por que eu não acredito no dilúvio? Se ele fez separação entre as águas de cima do firmamento e embaixo do firmamento, por que ele não pode juntar de novo? Qual o problema disso? Se ele fez tudo isso, ele pode depois separar de novo no Mar Vermelho, na travessia do povo do deserto. Uma professora, e aí os jovens e os adolescentes compreendam, prestem atenção nisto, uma professora querendo defender aquilo que aconteceu no Mar Vermelho, da separação como um evento científico que acontece de forma esporádica. De vez em quando ela foi dizer, não, isso aí é um evento, é um fenômeno natural, porque isso acontece de vez em quando. Aí ela explicou porque a questão do vento, a questão do clima, aquele clima lá do deserto proporciona, dependendo do vento, e fica como fosse um caminho no mar. Ela quis explicar. Aí tinha um jovem na sala, disse assim, professora, peraí, a palavra de Deus diz que a terra estava seca. Ok, a passagem estava seca. Eu posso até acreditar nisso, que estavam algumas gotas d'água, mas a senhora acredita que esse é um evento extraordinário, acontece sempre? Ela disse, não, muito raro. Eu disse, então, peraí, então só aconteceu na hora que o povo do Senhor tinha que passar. Então aí o milagre ficou maior, professor. Aí o milagre ficou maior. Veja, você às vezes procura coisas científicas para o relato bíblico, quando o relato bíblico não é para justificar eventos científicos. E se você acredita que ele nos criou do nada, do pó da terra, se ele pode fazer separação entre água de cima do firmamento e debaixo do firmamento, por que ele não pode juntar aqui em 40 dias?
Então, acredite, foi um evento catastrófico, acabou com todo o ecossistema antigo e agora, depois do dilúvio, nós temos outro ecossistema em operação. Agora, a minha proposta aqui é fazer uma conexão com o juízo de Deus. O dilúvio não foi um acidente natural, mas uma ação direta de Deus em resposta ao pecado humano. E veja, Deus tinha controle sobre isso. Salmo 29, verso 10 diz assim: o Senhor preside sobre o dilúvio, mostrando que Ele tem controle absoluto sobre cada juízo que Ele executa na terra. Verso 29, Salmo 29, verso 10 diz: o Senhor preside o dilúvio, governa. Cristo também alertou que os dias que antecedem a sua volta serão semelhantes ao dia de Noé. Lucas capítulo 17, verso 26 e 27. O Senhor disse assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio um dilúvio e destruiu todos. O evento é histórico. O evento não é um mito. Se for, Jesus se enganou por um mito. E você tem que dizer que da boca de Jesus saiu uma mitologia, uma coisa fictícia, uma história que aconteceu porque Jesus se refere ao dilúvio como um ato histórico. Jesus disse: vai ser assim. Quando eu voltar, vocês vão estar como aqueles descendentes de Noé. Estão nem aí, casando, dando-se em casamento, com seus projetos, com as suas carreiras, todo mundo com seus planos futuros projetados, e eu voltarei. Jesus está dizendo que a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé vai acontecer, a surpresa da sua volta também acontecerá. Como Deus, então, meus irmãos, eu estou pensando em hoje, como Deus exerce seu juízo hoje? O dilúvio de Gênesis 17 a 24 foi uma manifestação direta do juízo de Deus e a gente não pode negar isso. Sobre o pecado humano. No entanto, as Escrituras ensinam que o juízo de Deus não se limitou ao passado, ele continua sendo exercido hoje. Vamos analisar algumas passagens que manifestam isso. Como Deus pode manifestar o seu juízo? Primeiro, ele manifesta o seu juízo de forma passiva. Quando Romanos 1, capítulo 1, verso 18 e 32 diz que ele revela a sua ira no tempo presente, este juízo é entregar os homens à sua própria sorte. Deus está executando o juízo hoje quando ele tira a mão de alguém e diz assim: pode ir, fique à vontade, siga o seu caminho. Assim como no tempo de Noé, os homens estavam completamente corrompidos. E nos dias de hoje, pense em civilizações que ao longo da história abandonaram Deus, se afundaram na decadência moral, cultural, social. Quanto mais um povo se afasta de Deus, mais colhe corrupção, violência, desordem, até que a sociedade colapsa. Isso é o quê? O juízo passivo de Deus. Deus diz: ok. Você quer assim? Fique à vontade. Deus exerce seu juízo de forma passiva hoje, mas também de forma temporal. É o segundo aspecto do juízo de Deus. O juízo de Deus, através de eventos históricos e calamidades, ele interfere, ele bota o dedo na história. O dilúvio é uma prova disso. A destruição de Sodoma e Gomorra. Lembra-se disso? Outro juízo da parte de Deus. Ló disse assim, Abraão disse assim: mas se o senhor tiver 5, se o senhor tiver 50, se o senhor tiver 10, então eu poupo a cidade. Deus tira a família de Ló de dentro da cidade e destrói toda a cidade. De vez em quando, Deus executa juízos temporários. A Sodoma e Gomorra, a destruição de Jerusalém. Deus invade os cativeiros, Deus levantou Ciro, levantou Nabucodonosor, todos esses reis para botar cativo o seu povo, para destruir a cidade santa. O Senhor interfere temporalmente no juízo, com os seus juízos no tempo. Isso é que a gente chama de juízo temporal. Qual foi o último grande evento mundial que a gente percebeu o tempo todo a intervenção da parte do Senhor julgando o povo? Covid-19.
Ah, foi o vírus chinês. Foi a China culpada. Uma coisa tão insignificante e invisível ceifou vidas no mundo inteiro. Deus visita temporalmente com juízo o seu povo. Só morreu ímpio? Não. Morreu grande servo de Deus. Todo mundo aqui perdeu amigos. Eu fiquei 12 dias internado. Eu recebi um áudio depois, um médico dizendo que a minha situação era tão terrível que se eu não melhorasse da noite para o dia, eu ia ser entubado no dia seguinte. E no dia seguinte, por misericórdia e graça, Deus começou a reverter o quadro. Mas muitos não tiveram a mesma sorte que eu, ou pelo menos a mesma intervenção da parte do Senhor, e foram julgados e mortos. O Senhor visita de vez em quando a terra com os seus juízos. Então não é só dilúvio. Dilúvio não é um evento único, esporádico. É de vez em quando o Senhor nos visita. E se nós fôssemos fazer uma lista aqui lembrando, a gente passaria o dia inteiro lembrando de ações temporárias que o Senhor interviu com juízo. Terceiro aspecto do juízo de Deus é um juízo disciplinar. Veja, o Senhor não só julga aqueles que são fora da igreja, mas dentro da igreja. Se lembra de Ananias e Safira? Mentiram ao Espírito Santo de Deus, caíram duros aos pés dos apóstolos. Juízo temporário não, agora disciplinar. 1 Coríntios capítulo 11, verso 30. Alguns estavam doentes e morrendo porque tomavam a ceia de forma indigna. Se lembra? Não é pouco de vocês que dormem. E aquele dormir ali não é um sono, não. É morte, porque estavam fazendo as coisas do Senhor de qualquer maneira. Iam para a ceia para tomar vinho e comer pão. E se embriagar. Deus vinha, intervinha e disciplinava o seu povo. Deus ainda julga, meus irmãos, e disciplina a igreja porque Ele é um Pai amoroso. Ele pode permitir provações para corrigir e purificar o seu povo. Deus permite que homens colham o que plantam. Gálatas capítulo 6, versos 7 a 8. E o Salmo 1 ensina que os ímpios são como a palha que o vento dispersa, enquanto os justos permanecerão. E não esqueça que o juízo do dilúvio aponta para o juízo vindouro. O dilúvio aponta para o juízo definitivo, que será consumado na volta do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 3, 6, 7, ouça com atenção. Pedro compara o dilúvio ao juízo final. É Pedro que faz isso, não sou eu. Veja, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, festa, muita alegria, perspectivas futuras, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, destruiu todos. Pedro está repetindo a citação de Lucas. O mundo foi julgado pela água, mas agora será julgado não mais pela água, prometeu o Senhor. Assim como os homens ignoram Noé, muitos ignoram o aviso do retorno de Cristo. E nós, como igreja, temos que anunciar esse retorno. Ele voltará, ele virá. E como ele nos encontrará? Casando, dando-se em casamento com nossos projetos, prioridades, outras que não seja a obra do Senhor. Como é que ele nos encontrará? O juízo final será repentino e inevitável. Cristo voltará para separar o justo dos ímpios. Os que não estiverem em Cristo serão condenados. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que, quando a gente lê Gênesis 7, temos que lembrar do juízo de Deus. Deus aplica juízo na terra, juízo temporal, juízo individual, na vida minha, na sua vida. O Senhor nos trata, o Senhor nos corrige, nos prepara para o dia daquele grande juízo, que será o dia do juízo final. Mas a segunda coisa que está igualmente nesse texto é que a destruição foi completa. Veja o verso 21 e 22, por favor, da sua Bíblia, em Gênesis 7. Pereceu toda, não é parte da carne. Não é como os meninos tentaram aqui fazer, né? Mas eles podiam subir, nadar, tal. Eles podiam fazer isso, só não sabe quanto tempo eles aguentariam. Mas o texto diz que eles morreram. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave quanto de animais domésticos, de animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra. E todo homem morreu,
tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. O coro da morte se repetia lá em Gênesis, lembra? Morreu e morreu e morreu, Gênesis 5. Aqui de novo, nesses 2 versos, morreu tudo que tinha fôlego de vida. Aqui vemos, meus irmãos, a clara consequência dos nossos pecados. A gente às vezes brinca com a nossa condição de pecadores, mas o pecado é uma desgraça. O pecado devia ser odiado por nós. O pecado, ele provoca em nós isso, morte. Morreu toda a carne que se movia sobre a terra. Eu fico pensando que Adão e Eva, quando não morreram imediatamente fisicamente, eles disseram assim, mas Deus não disse que a gente ia morrer? Talvez eles tivessem pensado nisso. Deus não disse que a gente, se comer, certamente morrerás. A primeira morte que eles enfrentaram foi a morte espiritual, se afastaram completamente de Deus. Mas depois eles enfrentaram a morte. Mas os contemporâneos, os restantes da descendência de Adão, experimentou um dilúvio, provando clara e objetivamente que aquela cláusula que Deus tinha dito, vocês morrerão, se cumpriu. E tem se cumprido até o dia de hoje. Onde está Adão? Onde está Eva? Morreram. E nós vamos morrer também. Porque essa é a consequência do nosso pecado. A palavra exterminou aqui significa apagar completamente. É aqui talvez que comecem a ideia de extinção. A gente hoje está muito combatendo, né? Ou cuidar dos animais que estão em extinção, cuidar daqueles. O primeiro quem cuidou dessa questão de não extinguir tudo foi o próprio Deus. Colocando os animais dentro da arca, colocando o próprio Noé, ele nos ensinou como é que ele preserva a todas as espécies. Mas depois ele extinguiu tudo o que estava sobre a terra. Assim como um escrito pode apagar, um escrito pode ser apagado sem deixar vestígio, Deus riscou a terra toda da humanidade rebelde. O que isso tem a ver com os nossos dias? Veja que hoje eu estou expondo um ponto e tentando já conduzir a uma aplicação. Depois a gente faz as aplicações gerais. Mas a gente não pode perder essa conexão aqui, meus irmãos. Pecado e justiça. Este juízo confirma que o salário do pecado é a morte. Deus não tolera o pecado de forma indistintamente. O apóstolo Pedro nos ensina que assim como Deus julgou o mundo pelo dilúvio, um dia ele julgará também a todos nós. Como isso aponta para uma outra realidade. O que é que está acontecendo aqui? Veja, eu gosto muito da frase de Van Groningen. Dr. Van Groningen dizia o seguinte, o final está no começo. Você já parou para pensar por que Deus não criou o homem de forma que ele fosse perfeito? Quando foi que Deus olhou para nós e disse, eis que eu criei uma coisa perfeita? Ele disse que era o quê? Bom. E tov, do hebraico, nunca foi traduzido por perfeito. E o Deus que era muito bom. Deus cria na condição de apontar para o fim de todas as coisas. O que ele está fazendo aqui? Por que não foi um dilúvio geral, excluindo até Noé, e recriando outras... Por que ele não recriou de novo? Porque ele está dizendo assim com esse dilúvio, eu vou fazer lá na frente, de uma vez por todas, o que eu estou fazendo com Noé. Vou criar novos céus e a nova terra. Ele recriou as coisas em Noé? Recriou. Mas de forma definitiva, não. Por que não? Porque o fim está no começo. O começo é só para apontar para o fim. Chegará um dia que ele criará novos céus e nova terra de forma definitiva. E não vai, depois de um grande juízo, depois de julgar todo mundo de uma forma definitiva, como ele fez no dilúvio, só que ele não vai fazer mais como ele fez em Noé. Ele vai criar definitivamente novos céus e nova terra. Como é que a gente sabe disso? Porque a palavra do Senhor nos instrui. Uma vez que tudo será assim, desfeito,
Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. 2 Pedro 3, 11 e 13. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos. Os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos os novos céus e a nova terra, nos quais habita justiça. Se houve uma recriação em Noé, haverá uma recriação definitiva no último dia do juízo de todas as coisas. Paralelo de dilúvio com nova criação. Primeiro, o mundo antigo foi destruído pela água. O mundo presente será destruído pelo fogo. Noé saiu da arca para um mundo renovado. Os crentes sairão deste mundo em queda e entrarão no novo céu e na nova terra, uma nova criação em Cristo Jesus. O dilúvio removeu os pecadores dos justos e preservou os justos. O juízo final removerá os ímpios, as aves daninhas, o joio de dentro do trigo será arrancado definitivamente. E o juízo final removerá os ímpios da terra para o reino, os justos da terra para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, você precisa ver esse paralelo entre o dilúvio e o anúncio dos novos céus e nova terra. E por fim, a preservação de Noé e sua família. Veja o verso 23 e 24. E as águas, verso 23. E assim foram exterminados, foram extintos todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintas da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Louvado seja o Senhor, que a gente até agora falou de juízo, de destruição, de juízo vindouro, mas louvado seja o Senhor, porque também nós encontramos graça diante dele, e ele nos preserva, mesmo em meio aos nossos pecados. Mesmo na nossa condição de pecadores. Veja, observe, Noé vai prevalecer ali. Noé vai ser salvo, protegido, no meio de um grande juízo. Deus está julgando a terra. Uma família está guardada num grande bote. E está guardada sobre as águas. Eles estão pairando sobre as águas. Ali está a semente da esperança vindoura. Ali está a manutenção da aliança. Naquele barco está a esperança de uns novos céus e nova terra. Ali está a esperança contida da ressurreição em Cristo Jesus e a libertação de toda a nossa morte por causa do nosso pecado. Naquele barco está a esperança de novos céus, de novos dias, de nova história. Em Cristo, nós temos a mesma coisa. Ele é o nosso boto. Ele é aquele que nos segura. Ele é aquele que nos guarda de nós mesmos. Nele nós estamos esperando os novos céus e a nova terra. Apesar da destruição, Noé e sua família foram preservados. O texto ficou somente Noé e os que estavam na arca. Aqui vemos a fidelidade do Senhor à sua aliança. Deus tinha feito uma promessa dizendo que enviaria um que esmagaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Em Gênesis 3,15, Deus vai manter a promessa. Deus mantém o que ele promete. E ele tem que fazer isso. E ele não pode fazer isso, ele não pode não ter Noé. Ele tinha que ter Noé com ele para que ele pudesse preservar, toda a promessa que ele tinha feito e preservar a semente santa, a descendência da mulher. Portanto, meus irmãos, Noé foi salvo, não pelos seus méritos, mas porque encontrou graça diante do Senhor. Porque teve fé e obediência. A preservação de Noé mostra que Deus sempre guarda um remanescente fiel. Eu me lembro muito bem, quando eu estou falando de remanescente fiel, eu me lembro do grande profeta Elias. Estava no Monte Carmelo um dia, enfrentando mais de 850 profetas de Baal, do poste ídolo, por causa daquela miserável, daquela Jezabel, esposa de Acabe. Ela era uma miserável mesmo. Então, por causa daquela miserável da esposa de Acabe,
Ela, uma mulher que não tinha nenhum tipo de escrúpulo, colocou seus deuses para dentro do povo de Israel. Israel estava dobrando-se a mais de 400 postos de ídolos, fora os outros. E Acabe enfrenta aquela mulher, enfrenta no Monte Carmelo e ora a Deus, Deus manda fogo, queima tudo. No outro dia, tá o grande Elias, numa caverna, desculpa, um grande profeta pedindo a morte. Por quê? Porque Jezabel soube do que tinha ocorrido no dia anterior, disse: onde tiver Acabe hoje, eu vou buscá-lo e vou matá-lo. E Acabe soube e fugiu para... Desculpa. Elias soube e fugiu para a caverna. Ela podia ter matado o marido dela mesmo, mas tudo bem. Onde Elias... Ela disse: onde Elias estiver, eu vou buscá-lo. Eu vou matá-lo. Elias o que faz? Cadê o grande homem que disse: cantem mais alto, Deus de vocês estão dormindo. Elias fazia ironia na noite anterior. Vai, pula, dança aí, vocês estão rodando essa fogueira. Vai, grita mais alto, ele pode estar dormindo, o Deus de vocês é moco, é surdo. Estava enfrentando no monte e agora correndo de uma mulher, com medo de morrer. E ele ora assim ao Senhor, dizendo assim: Senhor, eu não sou maior do que meus pais. O Senhor pode me despedir em paz e morrer e eu estou satisfeito. Todo mundo dobrou o joelho a Baal. Ele disse: não, Senhor. Tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Nunca pense, isso é orgulho de sua parte minha, nunca pense que nós somos a única, como diz na nossa cultura, né? Vai ser ruim para o tradutor do Kevin pegar ali. Como nós somos a última bolacha do pacote, né? A gente diz isso. Nós somos no meio dos remanescentes. Nós não somos especiais ao ponto de pedirmos a morte, porque ninguém ficou. E Deus dá pão a ele, Deus dá água a ele, e diz: levante-se e vá cumprir a missão que eu lhe dei. E é isso que ocorre com Elias. Está ocorrendo aqui de novo. Noé está preservado, porque sempre Deus mantém um remanescente fiel. Assim como ele preservou Noé para a continuidade de sua promessa, ele preserva a gente hoje. Ele nos guarda sempre, inclusive, meus irmãos, de nós mesmos. Se Deus não refreasse-nos, se Deus não nos deixasse a nossa própria sorte, nós sucumbiríamos em nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa inconstância, no nosso ciúme. Você já percebeu quanto o ciúme é destrutivo? Ciúmes. Às vezes a gente tem ciúme de besteira porque um elogiou um, não elogiou o outro. A gente tem ciúme porque um recebe um presente, outro não recebe, um recebe um convite, outro não recebe. Nós somos tão frágeis, meu irmão. Ciúme, meu amigo. Eu acho que Deus ri da gente no céu, tem hora que diz: meu Deus, eles são realmente... A gente se divide por ciúme. A gente é muito inconstante. A gente é muito vaidoso, muito orgulhoso. A gente quer ser o destaque. Essa semana o Conselho de Orlando se reuniu por sexta e sábado. Trabalhamos muito. Até uma hora da manhã, da sexta para o sábado. Depois, no outro dia, 7 da manhã, estava em pé de novo. E eu estava no meio daqueles homens e teve uma hora que Deus me deu uma sensação muito clara que eu não merecia estar ali. Nem eles também. E eu fico pensando que pessoas que estão fora daquilo e olham talvez a foto publicada e dizem assim: tem inveja daquilo, tem ciúme daquilo, mas não sabe as dores que nós estamos sentindo ali. E muitas vezes eu me pergunto: Senhor, nós não podemos aguentar uma obra dessa tão grande. E irmãos querendo invejar o lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus te deu para fazer, faça. Independente se vão te elogiar, se não vão te elogiar, se você será reconhecido ou não. Porque nós somos remanescentes para darmos testemunho diferente. Moisés foi preservado para cumprir o seu papel na história de Deus.
Sua vida não é sobre a sua história. Eu dizia isso sexta-feira ao meu irmão. Meu irmão que mora em Goiás, ele ligou para mim, nós ficamos 1h30 conversando. E eu dizia para ele, a vida não é sobre você. Não é sobre a sua história, não é sobre a minha. É sobre a história dele. É sobre o grande feito do que ele está fazendo. E a gente pega porque a gente nasceu em determinado ano, já estamos passando mais rápido do que um vapor. E a gente acha que toda a história antes de nós e depois de nós, não importa. O que importa é a minha história. No dia que começou, em 3 de abril de 1979, até o dia que eu morrer. Você é nada na história dele. Nada. Você é menos do que um ponto. E como tanto orgulho, tanta vaidade pode invadir o nosso coração dessa maneira? Pense nisso, meus irmãos. Noé está sendo preservado aqui. Muitos hoje leem a Galeria da Fé, vê o nome de Noé, diz assim, eu queria ter a obediência de Noé. Não, você deveria querer a obediência de Cristo. Eu tenho a fé de Abraão. Não, você deveria ter a fé de Cristo no seu Pai. Que assim é perfeita. Elogie os homens. Agradeço a vida deles por abençoar a sua vida. Mas respeite a distribuição de Deus nos seus devidos dons e talentos. Porque se Ele não nos refreasse, nós não estávamos em Jesus Cristo. Por fim, algumas aplicações para fechar. O dilúvio é um lembrete solene que Deus julga o mundo e julga o seu povo. Não esqueça disso. Não esqueça, não brinque com a questão do juízo de Deus. Não brinque. Eu não estou querendo infundir medo em você. Eu estou querendo infundir clareza na sua mente que um Deus é gracioso, amoroso, enviou o seu Filho, faz tudo para nos refrear, nos livra do mal, não deixa a gente sucumbir no nosso orgulho, na nossa vaidade, nos protege de nós mesmos. Tudo isso é verdade. Agora, Ele é justo juiz. Ele julgará os seus atos. E os meus. Disso você também não tenha absolutamente dúvida. O dilúvio é um grande lembrete que Deus não brinca com o pecado. Deus trata pecado de forma séria. Deus não chama pecado de pecadinho. Deus não tem por pecado nenhum tipo de pecado de estimação. Deus não cultiva nenhum tipo de pecado. Deus trata pecado. Deus exclui pecado. Deus retira da presença dele o pecado. Foi assim que ele fez em Adão e Eva, quando mandou-os para fora do jardim. É assim que ele está fazendo nos dias de Noé. Deus não convive com pecado. Mas, pastor, então ele não tem que conviver com a gente. Como é que você acha que ele convive com a gente? Ele nos ama, mas em Cristo Jesus. Não esqueça nunca disso. Ele nos ama porque vê o sangue de Cristo derramado perdoando nossos pecados. Por isso que ele refreia de sobre nós o seu juízo. Porque ele já derramou isso na cruz do Calvário. E de vez em quando, ele não vai livrar você da consequência dos seus pecados. Você vai ter que enfrentar. Você vai ter que encarar. Eu vou ter que encarar. Todos os meus pecados eu tenho que encarar as consequências dele. E isso Deus às vezes não nos livra. Às vezes, por misericórdia, ele ameniza essas consequências. Por misericórdia. Mas Deus não brinca com o pecado como a gente gosta de brincar. Como a gente gosta de estimar certos pecados na nossa vida. Como a gente faz quando nós estamos sozinhos e nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos não estão vendo, mas Ele está lá. Ele está vendo tudo. Os seus olhos santos contemplam todas as coisas, estão nuas e patentes diante dele. Esse é o meu temor. Deveria ser o seu. O Senhor continua olhando a terra e vendo quem nelas habita. Isso não é brincadeira, meus irmãos. O juízo de Deus é real e certo. O dilúvio prefigurou o juízo final. Não esqueça que ele nos julgará
também. Essa é uma grande verdade desse texto. Mas louvado seja o Senhor, existe outra grande verdade. A aliança com Noé aponta para a eternidade que nós estamos seguros. Louvado seja o Senhor por isso. Nós não pereceremos, definitivamente. Não. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós vamos prevalecer. Quem estava na arca não pereceu. Quem está em Cristo Jesus também não perecerá. A arca foi o meio de grande salvação, mas Cristo é o nosso meio, a nossa grande âncora que nos leva de certeza para a eternidade. Últimas palavras para dizer a vocês o seguinte: todas as vezes que eu estou diante de texto como esse, eu gostaria que todos nós tivéssemos o mesmo sentimento. Que a gente saia daqui entendendo o seguinte: tem muito para melhorar. Muito. Essa semana eu fui confrontado diretamente com esse texto. Tem muita coisa para a gente melhorar nas nossas vidas. Muita. Mas não perca a sensação que certamente teve Noé, depois dos grandes primeiros eventos, depois dos 40 dias de muita trovada, muita chuva, depois que passou tudo isso, que agora a sua embarcação caminha, flutua sobre as águas segura, esperando elas baixarem. Que sensação de paz deve ter enfrentado Noé naquele momento. A gente sai daqui pensando: existe um julgamento a ser cumprido. Existe. Deus nos julgará no dia final, sim. Mas nós podemos descansar tranquilamente e termos a mesma sensação que Noé teve, de segurança, de proteção, de sermos guardados pelo Senhor. Isso infunde em nós um temor, mas deve infundir em nós uma gratidão. A existência de um dilúvio global aponta para uma existência de um juízo global. Mas o livramento de um dilúvio global aponta para um livramento do juízo final. Louvado seja o Senhor por isso. E que a gente firme nisso. Que a gente ande por esse caminho. Firmados nisso, lutando contra o nosso pecado. Fazendo guerra contra a nossa natureza pecaminosa e orgulhosa. Declarando guerra contra nós mesmos. Para que assim a gente possa ser mais e mais usado pelo Senhor até aquele glorioso dia. Que Deus então nos abençoe. Que Ele nos aplique em nós a sua palavra. E que tudo seja realmente, verdadeiramente, para o louvor e a glória dEle. Amém?